Eu quero lembrar a vocês que a rede de homens Abdon, uma rede que está detonando, era comandada pelo pastor Juanito, está se preparando para mais um congresso da rede. Vai ser no dia 7 e 8 de abril. Imperdível, um tema empolgante. Jesus, a resposta para esta geração. Vamos ter vários convidados, igrejas, muitas pessoas. Então, vamos preparando as nossas células, principalmente as células masculinas, vamos preparando, orando, jejuando, consagrando, para que esse congresso não seja diferente do congresso da rede 1+1, cheio da presença e da unção de Deus. Eu estou contando com você. Mas antes da gente começar a nossa palestra deste mês, que serão 5 semanas, o mesmo tema, eu queria fazer outra vez aquele concurso, né? O que você está vendo aqui de diferente? O que está vendo a mais ou a menos? Qual é a diferença? O que o pastor está fazendo, ou falando, ou usando, ou deixando de usar, que não é costumeiro e você está percebendo? Então preste bem atenção se há algo aqui que o pastor não está usando ou que está usando e que não é costumeiro, que você pode detectar. Então é aquele mesmo lance. Você vai escrever um bilhetinho, colocar o teu nome, o que é que você está vendo, o nome do teu líder, da tua célula, e colocar no baú que nós vamos deixar aqui para o sorteio. Quem acertar vai ter um prêmio. Você pode sair comigo e com a pastora para comer uma pizza, ou então ter um prêmio de R$100, ok? Então, vamos prestar bem atenção o que é que está acontecendo aqui, que você está vendo, ou você não está vendo no pastor, que não é costumeiro fazer, ok? Deu para entender? Olá, queridos discípulos, vamos prosseguir. Estamos na 2ª semana desse tema tão prático, tão simples, mas tão verdadeiro e tão necessário para esse momento em que estamos dizendo que estamos no tempo do fim da igreja aqui na Terra, onde Satanás tem agido de maneira tão violenta e tão clara também. E uma das grandes sutilezas de Satanás é tirar a comunhão entre nós. Por isso que eu digo, nós temos uma preocupação em manter bem azeitada, bem untada, né? Bem ungida com óleo do Espírito Santo, essa questão chamada relação interpessoal. Por isso que Jesus bateu muito nessa tecla: amarem-se um ao outro, perdoar um ao outro, aceitar um ao outro, compreender, levar a carga um do outro. E para isso tem que haver transparência entre nós. Esse outro precisa ver em nós aquilo que nós somos de verdade, não uma máscara, não uma aparência daquilo que não é verdadeiro. Sabe, querido? Então nós estamos lendo no texto do capítulo 6 do livro de Gálatas, versículo 2 tão somente, em que Paulo sugere: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É que esse texto sintetiza toda a necessidade de transparência na relação, de convívio. Não podemos viver atrás de uma máscara que nós hoje chamamos de fulano é uma pessoa fria. É uma máscara que tem o nome de uma pessoa reservada. O perigo disso é que não se comunica, não fala com ninguém. Uma pessoa reservada, que é uma pessoa fria, ela não é transparente, porque você não consegue saber o que vai. A boca fala o que está cheio o coração. Se ela não fala, não se abre, não se relaciona na célula, na rede, na igreja, na comunidade, na família, é uma pessoa sempre introvertida. Você não sabe o que vai na mente dela, você não sabe quais são os seus sentimentos, você não sabe exatamente quem é essa pessoa. Então fica difícil ser pessoa merecedora da nossa confiança, e assim bloqueia, atrapalha a relação interpessoal e impede de ajuda mútua, de levar a carga um do outro, de cumprir a lei de Cristo. Sabe, querido, mas a principal coisa que eu vejo que um comportamento frio, reservado, que as pessoas estão no meio da multidão, mas não se comunica com ninguém, passa pela rua, passa entre os irmãos, mas não tem um contato, é que essas pessoas também têm dificuldade de perdoar. Eu tenho dito, uma das coisas mais importantes e necessárias no convívio cristão, e eu acho que é isso que tem mantido a igreja, porque convenhamos, todos nós temos defeitos, todos nós temos um temperamento às vezes acirrado, às vezes nos aborrecemos e temos opiniões diferentes que nos levam muitas vezes ao choque, à discussão, se não houver bem entendido entre nós a questão
do perdão, se não houver esse espírito de perdão, de perdoar um ao outro, de compreender um ao outro, então é um desastre para o cristianismo. Por isso que precisamos ter o cuidado, não se tornar uma pessoa fria, oculta, reservada ao ponto de não se comunicar com ninguém. Sabe, querido, se você não perdoa, você guarda mágoa no coração, angústia no coração, e isso somatiza, leva a uma série de patologias, de doenças, né, de enfermidade, não só da alma, mas do sistema nervoso central também, que se reflete às vezes no nosso corpo. A angústia, então, eu conheço uma história de um pastor, um homem de Deus. Ele tinha um irmão por quem ele estava orando muito, e esse seu irmão não tinha ainda uma relação com a igreja, não optou por servir a Jesus, e vivia uma vida desregrada. Mas nos últimos dias da sua vida, o pastor orava muito por ele, intercedia, pedia oração na igreja. E ele começou a visitar a igreja aos poucos. Um dia, o pastor viajou, e lá no lugar onde estava viajando, cumprindo uma missão da igreja, ele teve uma notícia que o entristeceu muito. Um marginal lá da redondeza havia assassinado seu irmão. Que tristeza no seu coração. Na verdade, a polícia não descobriu quem era, mas alguém da família sabia quem tinha matado o seu irmão e comunicou com ele. Ele também sabia quem havia matado o seu irmão, mas ele era um pastor. Ele disse: não vou tomar nenhuma atitude de vingança, de denúncia, e ficou orando ao Senhor. Mas aquela mágoa no coração, durante muitos anos, ele tornou-se uma pessoa fria, reservado, parou de comunicar, porque aquilo decepcionou muito. Ele ia à igreja, cumpria a sua tarefa, mas já não era mais aquela pessoa que se comunicava, que conversava. Ele ficou com seu coração trancado. Para sua surpresa, passado um tempo, houve um trabalho na igreja. Aquele homem foi até lá e não sabia que o pastor tinha conhecimento de que ele era o assassino do seu irmão. A igreja também não sabia, a não ser um outro parente bem longe. Ninguém sabia. Quando aquele homem entrou na igreja, o pastor o olhou, o viu, e o coração encheu de angústia. Mas o Espírito Santo disse para ele: perdoa-o, perdoa-o. E agora? O homem que foi o motivo de tanta tristeza na família, que tirou a vida do seu irmão querido, por quem ele orava para aceitar Jesus, agora estava no meio dele, e livre, passado 4, 5 anos. Mas o pastor foi lá, ouvindo a voz do Espírito Santo, dirigiu-se àquele homem, porque ele disse: eu sou um pastor, eu não posso tomar uma atitude de revolta aqui. E em particular o chamou e disse: eu sei que você fez o que fez, mas em nome de Jesus, não vou tomar nenhuma iniciativa de denunciá-lo. Eu quero liberar perdão sobre a sua vida. E quando o pastor disse isso, liberando perdão sobre a vida daquele homem que assassinara o seu irmão querido, aquela mágoa começou a sair do seu coração. Até alguns sintomas de enfermidade, de úlcera gástrica, de complicações coronárias no coração, como uma somatização do seu estado nervoso, aquilo foi desaparecendo, ficou curado, e ele voltou a ser uma pessoa comunicativa, transparente, alegre. E aquele homem entregou seu coração para Jesus. Passado alguns meses, ele procurou o pastor e disse: pastor, eu agora conheço a Jesus, eu tive um encontro com Cristo, e não acho justo, não estou em paz em ficar aqui na igreja como se nada tivesse acontecido. Eu quero lhe comunicar que eu vou procurar a delegacia e vou me apresentar na justiça, porque eu tirei a vida de um ser humano e estou aqui impune. Procurou, houve um julgamento, pagou alguns meses de pena, e aí retornou, foi liberado, e hoje ele também é um servo de Deus. A igreja ficou curada, o pastor ficou curado, e esse homem também hoje é nova criatura em Jesus, porque alguém teve a coragem de sair de trás da máscara da frieza, da máscara de uma pessoa reservada, para ser transparente, e assim ele pôde liberar perdão. E perdão é um dos maiores trunfos, um dos maiores segredos do sucesso da igreja aqui na terra. Querido, abre teu coração,
Não seja uma pessoa introvertida, que anda escondida atrás de você mesmo, com medo de não ser aceito e de ser conhecido quem você verdadeiramente é. Vou dizer, a ideia de que para sermos amados e aceitos precisamos ser perfeitos é uma mentira do diabo. Ninguém é perfeito. Nós precisamos ser conhecidos exatamente como nós somos. Nós só seremos amados e aceitos se formos transparentes. Pense sobre isso, querido. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelo meu querido discípulo nesta hora, por esta célula linda aqui reunida. São homens e mulheres que te amam, que te servem. Talvez algum deles tenham dificuldade de ter uma vida aberta, transparente, francamente conviver, relacionar-se um com o outro. Mas em nome de todo demônio de frieza, todo demônio de reserva, Pai, eu repreendo em nome de Jesus e abençoo para que teus filhos possam ter a coragem de viver livremente, transparentemente, sinceramente, na comunhão do amor que vem do Senhor, na igreja, na célula, na família, onde quer que eles forem. Em nome de Jesus. Amém.